O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, dando continuidade à nossa pauta que aborda questões do seu total interesse, após realizarmos algumas edições no início desse ano de maneira mais descontraída, retomamos a nossa agenda costumeira, sempre levando até você informação do seu total interesse. Até porque, particularmente, entendo que, tendo a devida informação, você consegue buscar a transformação que precisa, conhecendo os seus direitos e, evidentemente, os seus deveres. E o programa tem tido este perfil ao longo dos seus quase 11 anos de existência, que serão completados agora no dia 8 de março, também Dia Internacional da Mulher, para minha feliz e particular coincidência. Neste período, sempre levamos até você uma leitura diferente daquelas que você, por vezes, está acostumado a perceber, a observar e a analisar através dos grandes veículos de comunicação. A nossa análise é diferenciada por se tratar de uma análise em âmbito local, tratando, evidentemente, de assuntos de várias vertentes, mas com conhecidas figuras do nosso cenário municipal. O que acontecerá nessa edição? Quando temos a oportunidade de receber novamente um ilustre companheiro, nobre amigo, e que conhece bastidores e corredores da política, que irá apresentar as suas sempre oportunas, cabíveis e abalizadas considerações acerca dos poderes legislativos no âmbito federal, estadual e municipal. Vale acompanhar atentamente, uma vez que normalmente temos essa oportunidade tratando de aspectos relacionados aos poderes executivos, mas essencialmente e exclusivamente nesta edição estaremos tratando das configurações desses poderes que tiveram recentemente suas casas, suas mesas diretoras compostas. E daí temos que entender o que significa estas composições no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E, evidentemente, sempre trazendo esta análise, essa consideração, esta avaliação para o âmbito municipal. Sendo assim, teremos a oportunidade de conversar com a raposa felpuda da política friburguense. E dessa forma, com essa dica, você já sabe de quem se trata. Será um programa absolutamente imperdível, como todos aqueles em que ele comparece. Invocando e pedindo a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 11 de fevereiro de 2019. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Quem Sabe arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. SAF, seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo.
Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta feita, analisando os cenários, que é um termo que me agrada bastante, a nível federal, estadual e municipal, no que concerne ao poder legislativo. Recentemente tivemos a composição das mesas diretoras do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. E isso, evidentemente, até por conta das suas competências, mostram o que poderemos ter nesses mandatos. E por conta disso, recorremos nessas ocasiões, para entender melhor estas composições, ao nosso articulista político, título honorífico que foi lhe concedido pela produção do programa Cidade Real, mas carinhosamente conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Seja muito bem-vindo, companheiro. Você que sempre atende de forma cordial e prestativa os nossos convites e quando aqui comparece, promove picos de audiência. Muito obrigado pelo convite, uma honra, uma alegria, uma satisfação estar de volta comentando aí os acontecimentos políticos do início do ano, novos mandatos aí, novas composições e velhas histórias. Exatamente. Reza a lenda, né, professor? Reza a lenda. E aí, já nessa análise, lhe ofereço a seguinte informação para a sua consideração. O Senado Federal elegeu no último sábado, dia 2 de fevereiro, a composição dos cargos da mesa diretora, que, para que vocês tenham conhecimento, tem por finalidade gerir várias competências, várias atribuições, várias funções, uma vez que, para tanto, são ocupados diversos cargos na composição desta mesa que dirige esses trabalhos. E assim ficou composta, tendo como presidente o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Primeiro vice-presidente, senador Antônio Anastasia, filiado ao PSDB de Minas Gerais. Segundo vice-presidente, Lazier Martins, filiado ao Partido Podemos do Rio Grande do Sul. Primeiro secretário, senador Sérgio Petecão, filiado ao PSD do Acre. Segundo secretário, senador Eduardo Gomes, filiado ao MDB de Tocantins. Terceiro secretário, senador Flávio Bolsonaro, filiado ao PSL do Rio de Janeiro. Quarto secretário, senador Luiz Carlos Renzi, filiado ao PP do Rio Grande do Sul. E aí temos também nessa composição 4 suplentes. Nesse primeiro momento, professor, e diante da situação inesperada do senador Davi Alcolumbre, que até então era tido e havido como senador do Baixo Clero, foi eleito presidente do Senado Federal.
Qual é a sua leitura desta nova composição da mesa diretora dos trabalhos? Meu caro Zuri, se você tirar aí o Anastasia do PSDB, que é o primeiro vice-presidente, Exato. parece que já foi governador de Minas. Exatamente. Os outros são, como dizia antigamente, né? Barreco novo não dá mergulho fundo. É verdade. Não é? Certamente. Os outros não têm representatividade assim, à altura de histórico político, não vou dizer capacidade, porque não os conheço em termos, como diz você, são do baixo clero, e o baixo clero a gente poucas vezes tem conhecimento, não é? A última experiência de baixo clero no Congresso Nacional terminou em Severino. Exatamente. Né? Severino, qual era o sobrenome deles? Severino. Severino. Deputado Severino, que Exatamente. acabou sendo afastado por conta de uma negociata com o dono de restaurante da Câmara dos Deputados. Uma coisa tem nada a ver com a outra, é só o comparativo. Né? Mostra o seguinte, as velhas raposas do Congresso Nacional, nós não vamos dizer que teriam homens com mais capacidades e mais representatividade e mais visão lá dentro. Lógico que tem. Eu posso citar alguns aqui, né? Tasso Gereissati, Exatamente. Jarbas Vasconcelos, Exatamente. Simone Tebet, né? Que é uma senadora que está se destacando lá no Congresso Nacional, no Senado e tantos outros. Mas a Casa preferiu, dentro da renovação que ocorreu, montar uma chapa nesse sentido. Eu entendo que o grande perdedor disso foi o MDB na teimosia do Renan Calheiros. Foi o MDB na teimosia do senador Renan Calheiros. Porque a tradição da casa diz o seguinte, a maior bancada indica o presidente. Não é lei, não é regimento. Desde a redemocratização de 88. Exatamente. Não há legislação nesse sentido, mas há o respeito à maior bancada indicar o presidente. Isso sempre foi cumprido. No entanto, a bancada do MDB, com 13 senadores, resolveu indicar a figura caricata, né? Sensacional. Caricata é ótimo, caricata Jorge. do Renan Calheiros. Exato. Então, toda ação, né, ela diz lá a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Toda ação provoca uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Não é assim? Certamente. Assim nos ensinam os professores de física. E o que saiu das urnas, o retrato das urnas, mostra que esse tipo de político, esse tipo de gente que ainda habita o MDB e que aos poucos vem acabando com o partido, não quer abrir mão. Quer dizer, dos 13 senadores, o MDB tinha pelo menos 2 nomes a apresentar com capacidade de presidir a casa. O Jarbas Vasconcelos, pela sua experiência, já foi senador, deputado federal, governador de Pernambuco, um homem que tem uma biografia interessante, uma liderança, respeitado por todos os partidos, e a senadora Simone Tebet, cujo pai foi presidente do Senado, foi governador do Mato Grosso do Sul. É isso? Exatamente. Ramos Tebet. E ela vem numa conduta muito interessante. Inclusive sendo juíza. Exatamente. Uma conduta muito interessante no exercício do seu mandato. Mas o MDB foi pela vertente do mal, pelo caminho que a sociedade não quer. O Renan é um sujeito que tem aí uma série de problemas. E, na verdade, o Renan representa o que é o MDB hoje, né? Na verdade, ele é a representação do MDB e foi para a disputa sabendo que não seria eleito, não teve a humildade de retirar a candidatura em tempo hábil para preservar o partido. É que eu digo a vocês, Júlio, na política não existe amizade. Existe interesse e o interesse do Renan é pessoal, não é partidário. Muito bom. Porque se fosse partidário, ele deveria entender que, olha, eu não tenho condições de ganhar a eleição em plenário. Aí deu nisso aí, porque eu sinceramente não sei o nome do presidente. Como é que é? Davi Alcolumbre. Um nome difícil. E aí, professor? Só para concluir. Conclua. Eu quero Ele não é só presidente do Senado. Ele é o presidente do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. O Alcolumbre
veja bem, você, amigo telespectador, senador do Democratas, da onde? Do Acre? Pará? Amapá. Do Amapá, sem desmerecer o estado do Amapá e sem desmerecer o Democratas, mas ele é o presidente do Congresso Nacional. Aí vem outra coisa, só concluindo esse raciocínio. Conclua, amigo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também é do Democratas. Nem essa visão política partidária as velhas raposas do MDB tiveram. Nós faremos essa análise partidária, até porque, também acrescentando o que você oportunamente está lembrando, um dos principais ministros do governo Jair Bolsonaro também é do Democratas. Ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Ou seja, o Democratas tem uma situação que me parece foi obtida mais por coincidência do que por méritos. E por habilidade também. Você vai analisar. Ainda sobre o Senado, professor, e que você citou Davi Alcolumbre, ele é alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O senador é acusado de crimes eleitorais contra a fé pública e uso de documento falso na prestação de contas da campanha de 2014. Levantamento feito pelos veículos de comunicação nos gastos do parlamentar também chama atenção. Entre 2015 e 2018, ele gastou mais de R$1.700.000 com a cota de gabinete, a maior parte para divulgação da atividade parlamentar. Ou seja, é um senador novo, que tem 46 anos, mas já chega respondendo a inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal fizer a chamada lá, ele diz presente. Não é verdade? Exatamente, então, exatamente. É o que temos, é o que temos. É o que temos. É o que temos. Lamentável, porque outros quadros poderiam surgir ali, outras situações. Parece, Zuri, Sim. No meu entendimento, que essas velhas raposas jogaram quanto pior, melhor, né? Não é verdade? Porque não faz sentido. Teve uma discussão feia do Gereissati com o Renan, né? Tasso Gereissati com o Renan Calheiros. É um negócio... Quase chegaram às vias de fato. Quase chegaram às vias de fato. E você vê os demais, aqueles mais antigos, tranquilos, assistindo, como quem diz assim, eu quero ver a banda passar nisso aí, eu não estou querendo participar, eu não estou querendo confusão. Isso é lamentável, porque quando você assume um mandato, assume uma posição dessa, tem que saber o que está fazendo, né? Você não pode deixar a coisa caminhar nesse sentido. Tomara que esse rapaz, Alcolumbre, um nome estranho, né? Não é verdade? Tomara que ele nos surpreenda. Exatamente. Não é? Tomara que ele nos surpreenda, que saia daí uma liderança, que o país precisa de novas lideranças. Nós não podemos ficar entregues a esse caminhar que vem aí do Congresso Nacional, lá da esplanada dos ministérios e por aí vai espalhando pelo país. Nós precisamos de novas lideranças e, acima de tudo, pessoas que conheçam o que estão fazendo, né? Ou, pelo menos, as funções para as quais foram eleitos, indicados e que exercem. São 81 senadores, professor, na sua grande esmagadora maioria, exercendo pela primeira vez um mandato público, o que mostra a renovação na casa. Ainda assim, a imprensa também noticiou, professor, o que chamou de um show de horrores na eleição para a mesa diretora, onde tivemos o termo urinada, para ser assim mais contido, cantoria e voto duplicado nessa sessão. E no que se refere à urinada, aconteceu por conta do senador José Maranhão, o decano
na ocasião, filiado ao MDB da Paraíba. Daí ter presidido a sessão, seu mais antigo. Exatamente, né? Só queria ir ao banheiro. No segundo dia da votação para a escolha do presidente, com TVs e sites de todo o país transmitindo a sessão, ele confidenciou o colega: escuta, vou dar uma urinada. E aí isso foi ouvido a nível nacional. Além do que, conforme disse, também cantoria... O que não tem nada demais, não? Logicamente, Né? só não precisava ser divulgado. Além do que, o polêmico senador Jorge Cajuru, eleito com mais de 1.600.000 votos do estado de Goiás, cantou durante a sessão de eleição e também tivemos um voto a mais na apuração do total. Quer dizer, realmente um show de horrores, né? Eu só havia assistido um negócio desse da eleição da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Certamente, professor. Ocorrida ao final do ano de 1994. Que você citar esse fato. Isso ocorreu aqui na Câmara de Friburgo. E um dia nós vamos contar. Isso faz parte do meu livro, que está sendo produzido aí. Que tem o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Você que acha, né? Pelo menos estou fazendo meu lobby. E que está sendo brilhantemente coordenado pela queridíssima professora Márcia Machado. Sem dúvida. Remeto um abraço e um beijo fraternal. Incansável no trabalho dela. Extremamente competente. É verdade. Mas gratidão a ela. Esse seu livro tem previsão de lançamento? Está previsto para maio. Para maio. Se Deus quiser. Pode ser, Jorge, nós já conversamos sobre isso, que no Avant Premier, ou no lançamento, teremos pouca frequência, mas será pode recorde de compras pela internet. Tem muita gente que vai lá e fala assim, vou comprar para ver se eu estou assim. Meu nome está aí. Exatamente. Mas está ficando um trabalho interessante. Bem feito, certamente. Nós estamos trabalhando com muito cuidado, porque tem pessoas que podem se sentir melindradas e uma série de autorizações a gente precisa pegar. Sim. Mas, basicamente, o livro fala da política do final do século XX em Nova Friburgo, os fatos que vivi. Né? Então, contando quase tudo que sei. Quase tudo. E faço questão de fazermos aqui um Avant Premier. Sem dúvida. Para tratarmos de aspectos relacionados a esta publicação, que realmente vai se tornar leitura obrigatória para todos aqueles que querem entender os bastidores e corredores da política. Professor, ainda em Brasília, tivemos a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que tem por responsabilidade a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa, mais ou menos o que também se atribui aos outros poderes em outras instâncias, e que elegeu como presidente o deputado Rodrigo Maia, filiado ao Democratas do Rio de Janeiro, primeiro vice-presidente, deputado Marcos Pereira, filiado ao PRB por São Paulo, segundo vice-presidente, deputado Luciano Bivar, filiado ao PSL por Pernambuco, ele também que ocupa cargo de destaque no partido, e como secretários, a deputada Soraya Santos, filiada ao PR pelo Rio de Janeiro. Que foi bem votado em Friburgo. Foi bem votado em Friburgo, exatamente. Segundo secretário, Mário Eringer, filiado ao PDT por Minas Gerais. Terceiro secretário, deputado Fábio Faria, filiado ao PSD no Rio Grande do Norte. E o quarto secretário, deputado André Fufuca, muito bom, filiado ao PP do Maranhão. Novamente tivemos uma eleição, se não polêmica, mas concorrida. Havia, até a abertura dos trabalhos, 8 candidaturas. Mas Rodrigo Maia, muito articulado, tratou de costurar todas as alianças e teve uma votação surpreendente, inclusive acima das expectativas do grupo que o apoiava. Sem dúvida. E deve-se a eleição do Rodrigo à habilidade dele, nem tanto ao partido.
Se você olhar os bastidores dessa eleição, o Onyx Lorenzoni, que é do partido dele, é um ministro de destaque e é deputado federal, trabalhou nos bastidores para derrubar o Rodrigo Maia. Ele não queria, até para evitar concorrência, né? Você é ministro importante do governo, mas você tem uma sombra do seu partido lá, num cargo importante, inclusive na linha sucessória, que é o terceiro nome, né? Exatamente. Né? É o Bolsonaro, é o Mourão e o Rodrigo. Na ausência dos dois, ele assume a presidência. Ele assume, então. Isso incomoda ao Onyx Lorenzoni. E ele fez de tudo para derrubar a candidatura do Rodrigo Maia. Os bastidores dão conta de que o Rodrigo também não deu muita bola para o partido. Ele trabalhou naquilo que ele sabe fazer e habilidosamente conseguiu os votos necessários para voltar à presidência, até porque ele pegou a presidência da Câmara num momento difícil e soube conduzir, né? Então ganhou o respeito dos pares. A Câmara tem muito disso. Então ele está acima desse partido, acima da questão partidária. Mas ele incomoda a essa liderança importante, que é esse deputado do Rio Grande do Sul, que é um nome forte do governo Bolsonaro. E aí, professor, retomando aquele... Agora, é importante dizer, Júri, que é uma posição fundamental e que coloca o Estado do Rio de Janeiro em destaque, porque o deputado Rodrigo Maia é deputado do Democrata do Rio de Janeiro. E o cargo mais importante na mesa depois da presidência é o cargo de primeiro secretário, que também está com o Rio de Janeiro. Exatamente. Com a deputada Soraya Santos. Então, são duas posições importantes para o Estado do Rio de Janeiro, que depois nós vamos falar, e você não esqueça de me perguntar a minha análise, por que esses dois cargos são importantes na situação estadual. Certamente. Encerrando essa análise, essa condição do Partido Democratas, que na realidade é o quarto ou quinto sucessor da Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era há décadas. Foi Arena, PDS, né? PP, PFL e agora é Democrata. Exatamente. Realmente, então é um partido de direita na época... PRB, não foi PP não, PRB parece, alguma coisa nesse sentido. Mas é a quinta nomenclatura ou seja, mais do mesmo. Numa época que tínhamos o bipartidarismo, Arena e PMDB. Arena e MDB. E MDB, exatamente. Passou o MDB, depois... o PMDB, que foi sucessor do MDB, agora voltou a ser MDB, com o mesmo nome, mas com as práticas de PMDB, aquela confusão que tem lá e que aos poucos eles vêm matando o partido. Observamos isso claramente, e aí o Partido Democratas ele pode ocupar esse protagonismo no cenário político, uma vez que ocupa a presidência do Senado Federal, ocupa a presidência da Câmara dos Deputados. E um dos três principais ministros do governo Jair Bolsonaro, e aí incluo também Paulo Guedes, ministro da Economia, e Sérgio Fernando Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, pode tirar proveito dessa situação? Isso foi articulado ou foi uma mera coincidência? Entendo que foi uma mera coincidência. A questão do Senado estava encaminhado para ser o MDB o comandante. A vaidade da figura caricata do Renan Calheiros... Figura caricata é ótima. Não permitiu, né? O Onyx Lorenzoni, ele logo assim que o Bolsonaro ganhou, o Bolsonaro já o colocou em destaque na articulação política. Já durante a campanha. Mas depois da eleição, ele sem dúvida. Aflorou. Sem dúvida, sem dúvida. E o Rodrigo Maia não, o Rodrigo já vem nessa caminhada dele. Coloca o Democratas numa situação muito boa, mas o Democratas precisa organizar esse conflito interno. Porque tem muita gente querendo ser a estrela da companhia. E aí, meu amigo, quando isso acontece, o reino dividido não prospera, né? É bíblico, né?
o que me parece está acontecendo com agora MDB. Exatamente. O MDB é um partido em extinção. Em extinção? Em extinção. Em extinção. Esse foi o último canto do cisne aí. A tendência, a saída seria manter pelo menos a presidência do Senado. Exatamente. Né? Exatamente. E ali jogaram o pá de cal no partido. E, sinceramente, não vejo jeito. Vai ficar ali com 30 deputados, alguma coisa, tem uma capilaridade enorme no país. Muito grande. Vai eleger muito prefeito, muitos vereadores, mas vai demorar a ter uma projeção nacional. Encerrando esse bloco, a pergunta que não quer se calar. Você ainda cerra fileiras no MDB? Eu estou lá. Faz parte, né? Pisciani me expulsou, mas eu voltei. Por telegrama. Por telegrama. E a pedido de figuras representativas da política friburguesa. Eu queria saber se essas figuras estão indo lá visitar o cara. Não tinha que ir. Logicamente. Você pergunta semanalmente. Perguntar ao ex-prefeito Sérgio Xavier. Você foi lá, pediu para o Pisciani me expulsar, ele te entregou o partido. Você tem visitado ele? Pô, seja solidário. Você ficou vermelho? Uma das minhas... Se ele pedir direito de resposta, você dá, rapaz. Sem dúvida que não. Então... Uma das minhas, vamos dizer assim, atividades prediletas é provocar o professor Jorge Carvalho. Nós que estamos juntos também. Aqui, ó, isso quem me contou essa história foi Naim Rocha. Eu dou nome. Naim Rocha, meu ex-aluno do Colégio Rui Barbosa, figura lá de conselheiro, amigo nosso. Ele me contou o fato. Foi Serginho Xavier, Onei Botelho e mais uns 3 ou 4. E outros lá. Naquela reunião que ficou batizada como reunião da árvore? Não, eles foram lá no diretório estadual do MDB, do PMDB, pedir a minha expulsão do Demerval. E conseguiram. E já trouxeram esse menino, esse prefeito de 8 votos aí, como presidente do partido. Eu estou falando mentira, não. Se alguém mentiu, é o Naim. Como o Naim não é mentiroso, tá aí. Fica o registro. Eu já falei isso várias vezes. Mas aqui, vocês me expulsaram, né? O rapaz está preso lá, faça uma visita a ele. Sejam solidários. Sem dúvida. Professor Jorge, sempre muito autêntico, muito verdadeiro. E conforme eu havia dito, nós estamos juntos todas as quartas-feiras, às 13 horas, na Rádio Conselheiro FM, apresentando e conduzindo o programa Opinião Pública. Vale acompanhar, vale assistir, tanto pelo seu rádio em 87,7 MHz, como também pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da emissora de rádio no Google Play. Sensacional, um programa fortíssimo, contundente, verdadeiro, não obstante tem esse nome, Opinião Pública, e que é reapresentado todo sábado a partir de 14 horas. Como também este programa está sendo ouvido nesse momento pelos moradores do 6º Distrito de Conselheiro Paulino e adjacências, uma vez que, por conta de uma parceria muito bem concebida, o programa Cidade Real é reapresentado às terças-feiras à noite, às 20 horas, como também nos domingos pela manhã, às 11 horas, na Rádio Conselheiro FM, levando àquela população sofrida, maltratada e despesada informações de utilidade pública. Muito bem, depois do intervalo retornaremos analisando os cenários estadual e municipal no que se refere aos poderes legislativos. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos, somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio, somos alívio, somos gemidos, somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano.
Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Bermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Bermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Bermar, especialista em sonhar com você. O melhor do Volta às Aulas é comprar o material escolar na Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca. Arabesco tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco, volta às aulas com estilo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta feita, recebendo a ilustríssima visita do nosso companheiro, amigo e articulista político, também conhecido pela carinhosa alcunha de Raposa Felpuda, o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que conhece como poucos bastidores e corredores da política e vem apresentar as suas considerações acerca dos poderes legislativos no âmbito federal, estadual e municipal. E desta forma, professor, para a Assembleia Legislativa, foram eleitos para a mesa diretora, que é um órgão colegiado, composto, obviamente, pelos deputados, encarregado de dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Alerj, os seguintes senhores deputados estaduais: André Siciliano, filiado ao PT, Jair Bittencourt, como vice-presidente, filiado ao PT, para a segunda vice-presidência, Renato Cozzolino, filiado ao PRP, para a terceira vice-presidência, Tia Ju, filiado ao PRB, para a quarta vice-presidência, Felipe Soares, filiado ao Democratas, para a primeira secretaria, Marcos Miller, filiado ao PHS, para a segunda secretaria, Samuel Malafaia, filiado ao Democratas, para a terceira secretaria, Marina Rocha, filiada ao PMB, e para a quarta secretaria, Chico Machado, filiado ao PSB. Essa composição que levou o deputado André Siciliano à recondução ao cargo, uma vez que ele substituiu tanto Jorge Pisciani quanto Wagner Montes, assumindo a presidência da casa recentemente e foi reeleito. E pertencendo ao PT. Num reduto, professor, e aí eu coloco a pimentinha política para a sua análise, reconhecidamente dos bolsonaros no momento, uma vez que o PSL tem grande influência no estado do Rio de Janeiro, especialmente através de Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, vereador municipal e conhecido e reconhecido como sendo o grande mentor da comunicação da campanha do presidente na ocasião, enfim, mas um reduto do PSL. E aí, André Siciliano sagra-se eleito presidente da casa. Qual a leitura que podemos tirar dessa situação? A mesma habilidade que o Rodrigo Maia teve. A mesma? A mesma, habilidade política. O André Siciliano não era, pelo menos não tenho notícia de ser... Até porque quem fez parte da mesa do Pisciani não é dado a radicalismos, né? Sim. Não é verdade? E ele era o segundo vice-presidente quando houve essa situação. É que a gente lamenta que não tem nenhum viés de prazer de dar notícia de que político está preso assim, assado. A gente não tem
Inclusive, 6 deputados da Assembleia Legislativa não Exatamente. tomaram posse, professor, porque estão devidamente em cárcere. Isso não é bom, por mais que tenham feito, me tiraram um mandato de vereador aqui em Friburgo, que eu teria muita chance de ser eleito vereador naquela eleição em que eu fui expulso do partido à véspera da mudança partidária, não tinha nem para onde ir. A coisa foi tão maldosa, mas, perversa. O mundo é redondo para ninguém se esconder. Exatamente. Por isso o mundo é redondo. A gente não deve guardar mágoa, raiva, rancor e tentar vingança com ninguém. O mundo é redondo para isso. Então, sinceramente, eu lamento toda essa situação e vejo que as pessoas não são solidárias àqueles que um dia recorreram. Então, eu vejo o André Siciliano com essa habilidade de ter pego a Assembleia num momento difícil, conduziu a casa. Teve renovação na casa? Teve. Mas as pessoas que chegam também ouvindo os mais antigos. Existe aí uma série de processos que citam o nome dele, inclusive você tem uma notícia relativa a isso? Exato, Né? professor. Da mesma forma que fizemos aqui aquela informação acerca do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também temos a seguinte notícia divulgada no site do Globo. Hoje, o presidente da Alerj exonera a assessora que movimentou 26 milhões de reais. Após ser reeleito ao cargo, André Siciliano dispensou funcionária citada pelo COAF. Veja, professor, Elisângela Barbieri, esta assessora que já foi devidamente exonerada, compunha o gabinete do presidente, agora da Alerj, deputado estadual André Siciliano. Cabe destacar ainda que, com salário mensal de R$ 5.000 no Legislativo Fluminense, Elisângela ganhou notoriedade após o COAF revelar que ela movimentou 26 milhões e meio de reais entre janeiro de 2011 e maio de 2017. E a nota, professor, conclui da seguinte maneira as informações. Elisângela Barbieri, o marido dela e também ex-assessor de Siciliano, Carlos Alberto Dollavalle, e o pai da Elisângela, senhor Benjamin Barbieri, movimentaram, professor, 45 milhões de reais entre janeiro de 2011 e maio de 2017, por meio de contas da mesma agência do Itaú em Paracambi, cidade onde moram na Baixada Fluminense. A família que movimenta unida permanece unida. Rapaz! Não é? Exatamente, professor. Então, a história aí do site do Globo é que está dizendo. São as relações perigosas do presidente da Alerj. Dessa composição que você coloca aí da mesa, eu tenho, só posso dizer a você que pequeno conhecimento com Jair Bittencourt, deputado primeiro vice-presidente. Exatamente. Que foi prefeito de Itaperuna. Exatamente. E está no seu segundo mandato. É o que eu tenho uma aproximação mais por conta da minha relação com o deputado Altineu Cortes, que vem a ser primo dele. Primo. Agora, professor, chama a atenção nessas casas a pluralidade dos partidos nas mesas diretoras. Você não tem um partido dominante tanto na mesa diretora do Senado, da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa. E você não sabe nem, a Assembleia está interessante, e por isso que eu pedi para você me lembrar sobre o Estado do Rio de Janeiro. Sim, amigo. É que o tsunami foi tão grande na política estadual, né, com 4 governadores presos, não é verdade? 6 deputados. 6 deputados também da mesma forma. Mandatos e de prisão e outras coisas, cumprindo prisão e outras coisas que aconteceram no Estado do Rio de Janeiro, a renovação é grande. E nós precisamos de liderança. Se você olhar dentro da Assembleia ali, talvez quem pudesse ser presidente, Luiz Paulo Correia da Rocha, né? Que já foi vice-governador. Exatamente. O deputado teve dificuldade para se eleger, né? Mas tem uma determinada experiência. Então, o quadro no Estado do Rio de Janeiro está aberto. Aí, quando você vê uma posição importante dessa do Rodrigo Maia, presidindo a Câmara dos Deputados,
da deputada Soraya Santos sendo a primeira secretária da Câmara Federal, você vê que essas pessoas têm, eu não estou fazendo juízo de valores sobre a atuação deles, pelo amor de Deus. Estou falando das posições que ocupam e do quadro que nós estamos vivendo no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro carece de lideranças políticas, carece de novos quadros, carece de uma renovação e de pessoas que entendam o que é o Estado do Rio de Janeiro e que importância tem na federação. Exatamente. É isso que nós precisamos. Exatamente, professor. O presidente da República é do Rio de Janeiro, foi deputado do Rio de Janeiro. Muito bem, mas ele é presidente da República. E tem residência no Rio de Janeiro. Tem residência no Rio de Janeiro. Ele precisa sair do palanque também. E do hospital, diga-se de passagem. Sair do palanque, do hospital e governar para todos os brasileiros. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Estou dizendo as questões regionais. Nós temos o governador, que não dá para fazer um juízo sobre a atuação dele, mas é uma figura estranha aos quadros políticos. Ninguém esperava que ele fosse eleito, não é? Sem dúvida. E nós estamos aqui torcendo para que ele faça um bom governo. Na presidência da Assembleia tem um deputado antigo, mais um deputado que é alvo de investigações. De inquéritos. 6 deputados presos e o presidente na mira. Se é culpado ou não é, não cabe a gente julgar, não é nossa função. Nos cabe analisar os fatos, até porque a gente continua com aquela tese, nós não discutimos pessoas, nós discutimos fatos, né? Realizações ou a falta delas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, essa é a nossa posição. Então, esse momento é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro para criar novas lideranças e entender a posição que representa no cenário nacional. Registra-se, professor, que o Estado do Rio de Janeiro, até décadas, foi a capital do país, capital administrativa. E ainda hoje considero como sendo a capital cultural e destino da principal movimentação turística internacional. E que perdeu, Zuri, por conta disso, por conta dos parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, principalmente à época da Constituinte, terem uma visão nacional, ao invés de entender que naquele momento estava se construindo uma carta para o país, mas que os outros estados estavam cada um cuidando deles, nós perdemos, por exemplo, a questão do ICMS do petróleo, né? Que é tributado, ao invés de ser na origem, é no destino. No destino. E os deputados nossos estavam preocupados com outras coisas, não olharam isso. Então, nós custamos, a nossa representação política custou a entender que não era mais a capital da República, né? Custou a entender que nós tínhamos diferenças regionais intensas a partir da fusão. Ficou claro isso, a Baixada Fluminense, por exemplo, incorporada ao Grande Rio, não é? Não é isso? Exatamente. Passou a ter uma influência eleitoral muito grande em cima. Região metropolitana do Rio de Janeiro. Região metropolitana, passou a ter uma interferência muito grande na eleição dos políticos do antigo estado da Guanabara. Então, nós do interior ficamos bem afastados das decisões por conta da visão eleitoral que os governadores tinham em relação a essa região metropolitana. Na verdade, a fusão só aconteceu para nós a partir do governo Garotinho, que foi quem olhou mais para o interior. Exatamente. As pessoas gostando ou não dele, ele tem esse mérito. Foi quando começou a olhar o interior do estado, até porque ele era do interior, não é? Então, esse tipo de visão hoje do Estado do Rio de Janeiro, se você voltar lá ao tempo da Constituinte, os nossos constituintes não olharam os interesses do Estado. Olharam a Carta como uma carta magna para o país, enquanto os outros estados cuidaram deles. Exatamente. Aí a nossa situação hoje, a gente paga por aquela coisa de achar que ainda é capital. Não é mais, não é. Isso aí passou. Professor, evidentemente que quando aqui comparece, eu não posso me omitir diante de uma indagação que sempre a faço, até porque também os ouvintes e os telespectadores estão muito atentos. No que se refere à sua avaliação do Poder Legislativo Municipal. Você tem sido
nas suas inserções nos veículos de comunicação e também nas redes sociais, bastante contundente e crítico do poder legislativo municipal. O que o leva, o que o conduz, o que o, de certa maneira, obriga a ter esse comportamento crítico, ressaltando que a crítica se refere às ideias, às opiniões, às ações. As ações ou a falta delas. E não as pessoas, obviamente. Não tem nada contra nenhum vereador. Muito pelo contrário, me relaciono bem com todos eles. Agora, eu tenho que criticar, por exemplo, quando a Câmara, sobrando dinheiro, paga o show do Martim da Vila na Praça do Suspiro. Teve isso? Teve isso ano passado. Eu não posso me contentar com isso, porque não é função da Câmara. Martim da Vila pode fazer 20 shows, que é muito bacana. É um artista renomado, grande vascaíno, né? Tem relações com a banda Campesina aqui, que inclusive ontem esteve lá na sede da Campesina. Isso é muito legal. Agora, a Câmara pegar recurso que ela... Se está sobrando, vai lá nos 6% e corta. Agora, direcionar isso para pagar show é brincadeira. E depois vai fazer média lá no hospital. Está faltando isso, faltando aquilo outro. Então, eu sou crítico nesse sentido. Eu sou crítico quando se vota um código tributário sem a devida análise. Aí dá no que deu aí, ó, a taxa de lixo numa altura que... Disparou. Que está todo mundo reclamando. Mas mais de 300%. Mas é que não reclamem só do prefeito. O prefeito, seja ele quem for, ele só executa o que está na lei. Quem cuida de lei é a Câmara, é o Poder Legislativo. Agora, por exemplo, eles dão uma notícia, saiu aí no portal do Nova Friburgo em Foco, né? Do nosso amiguinho, grande jornalista Paulo Nader. Grande jornalista Paulo Nader, um abraço para ele. Dizendo que sob pressão do Ministério Público, a manchete é essa, se eu errar, você me corrige. Sob pressão do Ministério Público, Câmara exonera 60 e tantos assessores e não sei mais lá o quê. Bom, a pressão do Ministério Público, no meu entender, não é sobre a quantidade de assessores, é pela forma de nomeação. Entendo assim, eu não vi a recomendação. Aí é o seguinte, se você exonera 66 assessores, não sei mais quantas pessoas, vamos lá, botar em torno aí de 100 pessoas, você faz uma economia financeira. Essa economia financeira automaticamente deveria ser devolvida aos cofres do Executivo, ou não. Se não foi devolvido, se permanece lá, eles criaram outro mecanismo. Porque eu não vi nenhum vereador reclamar disso. Dos 21, ninguém reclamou. E quando corta a vantagem, a grita geral. Sem dúvida. Eu fui vereador várias vezes. Então, ninguém reclamou. Sabe por que não reclamou? No meu modo de ver, e até que alguém me prove ao contrário, eles criaram as verbas de gabinete com esse recurso. Onde, mensalmente, o dinheiro é destinado ao gabinete. Aí você pode usar em publicidade. Você viu aí, tem senador enrolado com verba. É a mesma verba de gabinete do Senado, da Câmara e da Alerj. Você usa em publicidade. A rúbrica é a mesma. Você usa em publicidade, você usa em contratação de serviço. Aí, onde você tinha 3 assessores, ganhando, vamos supor aí, 3, 4, 5, 6, ganhando 20 mil reais no total, custando a casa 20 mil reais por vereador, você bota 20 pessoas ganhando R$1.000. Entendeu? No final do mês você presta conta. Isso é uma suposição, até que alguém me prove o contrário. Porque não houve grita. Não é? Não houve grita. Ninguém reclamou. Aí, quando o mesmo Ministério Público faz a sugestão para reduzir o número de vereadores, aí eles gritaram. Não, isso é competência da Câmara. E nomear assessor, funcionário, também é, desde que não ultrapasse os limites da lei. Não é? Só que eles viram, bom, aqui tem um caminho aqui que é melhor. Onde tinha 5, passa a ter 20 por gabinete. Minha opinião, e a pública. Sem dúvida, professor. E me parece que a falta de uma manifestação, conforme você disse, dos senhores edis, detalhando essa questão, se posicionando, esclarecendo, cria justamente uma situação em que essas dúvidas são cabíveis. Claro, essas suposições aparecem. Por quê?
assim como cortaram os cargos, imediatamente tinha que falar, nós estamos devolvendo ao Executivo para que sejam aplicados no Hospital Raul Sertã. Aí você carimba a verba. Ou que sejam aplicados em compra de material escolar, em manutenção de creche. Você carimba a verba, aí você determina que aquela devolução, aquele recurso que é seu, vai ser usado numa rubrica que o próprio governo criou. Não é um poder obrigar o outro, é um poder colaborar com o outro. Eu penso assim. Quando eu cortei lá em 97, que eu reduzi, nós, vereadores, reduzimos o repasse do município para o legislativo, na emenda que fizemos ao orçamento, nós pegamos uma rubrica da Secretaria de Saúde e colocamos aquele valor. Era o que o município precisava para construir o hemocentro. Então, eu não criei a rubrica, eu, vereador, não criei a rubrica estava ali. A fonte de trabalho era aquela, ela precisava de recurso. E nós encaminhamos o recurso. E a gente não vê isso na Câmara, vê muito discurso, blá, blá, blá. Eu quero saber quem é responsável pelo Código Tributário. Taxista foi prejudicado, teve que conversar com o prefeito, não é? A taxa de lixo está aí um absurdo. Você não aparece um vereador para dizer. A gente sabe, Zuri, que a Câmara tem dono no plenário. Tem dono? Tem dono. Observa as sessões. Você vê que tem um vereador que é o que ele fala ali que os outros fazem. Domina, é o que estuda, é o que tem paciência. O pensamento dos demais. Então é isso aí, acaba dessa maneira. Você não tem... Quando eu entrei na Câmara, eu aprendia muito com os vereadores antigos. Aprendi muito, não sabia nada de legislativo, sabia de executivo, tinha sido secretário de Educação. Mas você aprendia no debate, na discussão, as matérias que iam a plenário eram extremamente debatidas. Então, hoje você vê, a coisa chega, raramente aparece um para contestar. E, professor... Essa minha crítica aqui, um abraço aos 21 vereadores, com todo o meu respeito, mas o meu direito de crítica, sabe por quê? É porque tem uma coisa, tem muita coisa que nos separa, mas tem uma que nos une. Sempre. Sempre. É o amor à Nova Friburgo. Exatamente. Sempre. Tá? Isso aí... Sempre encerro as nossas edições citando essa sua afirmação. E aí, professor, também quero reiterar que o espaço está absolutamente disponível para aqueles que queiram se manifestar, porventura se sentindo prejudicados por alguma afirmação feita pelo professor Jorge Carvalho. Só concluindo, professor. Essas manifestações são democráticas, são autênticas, são verdadeiras, são identificadas, não são anônimas e, portanto, esse mesmo espaço está garantido para qualquer agente da administração pública que queira aqui comparecer, obviamente, com o devido agendamento. Não, só para concluir, olha só, a Câmara Municipal não precisa de 16 milhões ao ano para tocar seus serviços, ainda mais com essa redução de pessoal. Os senhores, por favor, reduzam isso de 6% para 3%. Não precisa ser de uma vez só, não. Tira 1% esse ano, 1% no ano que vem. Vai adequando para quando chegar daqui a 2 anos, a Câmara está trabalhando com 3% do orçamento. É mais do que suficiente. O orçamento do município é quase igual ao do Flamengo. Quase igual. Exatamente. O Flamengo é um pouquinho maior, é muito dinheiro. Né? Então, os senhores podem fazer isso. Podem fazer isso. Para que dizer? Eu pergunto a você que está nos assistindo, Zuri, nosso amigo, nossos telespectadores, para que 16 milhões ao ano na Câmara Municipal? Fica a pergunta aguardando resposta e que tem o conhecimento e a experiência do professor Jorge Carvalho, que foi vereador por 5 mandatos, sendo inclusive presidente da casa. Professor, 4 anos. Exatamente. Nós precisamos encerrar essa edição. Quero agradecer a sua presença, a sua competência, a sua coragem, a sua autenticidade e a sua atitude. Mas, obviamente, não podemos deixar de registrar, para aqueles que ainda não têm conhecimento, uma perda absolutamente irreparável de um ícone, de uma referência, de um padrão de jornalismo ético,
correto, sério e profissional. Faleceu na tarde desta segunda-feira, 11 de fevereiro, o jornalista Ricardo Eugênio Boechat. Figura das mais conhecidas no meio jornalístico, nascido na Argentina, poucos têm essa informação, residia em Niterói, e aí você vê neste momento a foto do já saudoso jornalista Ricardo Boechat, num trabalho muito bem feito pelo nosso diretor técnico Marconi JR, em que apresentava inúmeras atrações na rede Bandeirantes de comunicação, tanto em rádio quanto TV, sempre de forma competente, séria, honesta e, sobretudo, corajosa. Ele que foi vitimado por uma fatalidade, quando o helicóptero que utilizava apresentou um defeito técnico, precisou fazer um pouso de emergência numa rodovia e, de uma forma assim absolutamente inimaginável, colidiu contra um caminhão que trafegava pela mesma pista, segundo informações preliminares. Trata-se de um momento de absoluta comoção no jornalismo nacional para aqueles que tinham Ricardo Eugênio Boechat como referência de seriedade e de coragem. Correto, professor? Correto. Nós ficamos muito tristes com essa situação e o mundo está pesado. Acho que os acontecimentos estão muito pesados aqui no Brasil nesse início de ano. São perdas irreparáveis. Ontem tivemos um acidente grave também, né? Um ônibus da empresa 1001 lá próximo à Natividade, com vários mortos. A situação lá no CT do Flamengo, Brumadinho e por aí vai. Agora Ricardo Boechat, esse ícone do jornalismo que deixa, com certeza, a imprensa brasileira mais pobre. De luto, professor. Pobre, evidentemente, você cita de forma muito apropriada, não só no que se refere à sua pessoa, ele que tinha 66 anos de idade, como também ao conteúdo que diariamente compartilhava com todos aqueles que querem entender melhor este cenário. Que Deus acolha a sua alma e conforte todos aqueles que choram a sua irreparável perda. Que Deus abençoe, proteja e ilumine todos aqueles, principalmente nós que ficamos órfãos de jornalismo, de seriedade, de competência, de responsabilidade e feito com ética moral. Encerramos com pesar esta edição que simbolicamente dedicamos a Ricardo Boechat, aos seus familiares, aos seus colegas profissionais e, sobretudo, aos seus até então privilegiados telespectadores. Absolutamente ainda inconformado, encerro essa edição entendendo que, mais uma vez, cumprimos a nossa finalidade de levar até você informação de utilidade pública que, sobretudo, tenha por finalidade lhe permitir resgatar, conhecendo os seus deveres, os seus direitos e uma melhor qualidade de vida em Nova Friburgo, que, conforme me ensina professor Jorge Carvalho, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.